objetivo de levar até você mensagens que tocam o coração, mensagens que falam na alma. Aqui tem testemunhos, reflexões, louvores. Aqui nesse canal nós temos o testemunho do Jean Carlos, o menino que nasceu completamente atrofiado. Seu pai era pistoleiro, acostumado a matar. É um testemunho muito forte quando eu tinha 6 anos e 9 meses de idade. Aqui também temos testemunho do pastor Wendel Gonçalves, que teve 92% do corpo queimado e sobreviveu. Temos o testemunho do Alan Rocha, que a sua mãe, ele envolveu no mundo das drogas, sua mãe vendeu a própria casa, tirou ele da cadeia e depois foi morar na rua com ele. Temos o testemunho também da minha história, minha vida, muito interessante, são vários testemunhos, várias reflexões, e hoje nós estamos dando a continuação do episódio de 100 fatos acerca de Jesus, 100 fatores acerca de Jesus, acerca de Jesus Cristo. De Gênesis, nós vamos começando pelos livros de Gênesis, que Jesus é em cada livro, e nós já gravamos 10, agora nós vamos gravar mais 10 fatores acerca de Jesus. Temos aqui a série de todos os resumos dos livros bíblicos e agora nós estamos aqui com um episódio de 100 fatos acerca de Jesus. Nós já começamos aí sobre os livros. Por exemplo, Gênesis, ele é a semente da mulher, Êxodo, o cordeiro pascual, Levítico, sacrifício, numa rocha ferida, Deuteronômio, o profeta, Josué, o capitão infalível, livro de Ruth, o parente mais próximo, 1 Samuel, o filho amado, desejado, 2 Samuel, o rei segundo o coração de Deus, em livro de 1 Reis, que nós vamos começar agora. No livro de 1 Reis, Jesus, livro de 1 Reis, Jesus é o rei amado, é a figura do rei amado. Por que Jesus é o rei amado? Porque em Lucas, lá no capítulo 19, capítulo 20, você vê isso. Jesus entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho e eles colocam ramos dizendo: Hosana ao rei que vem montado sobre um jumentinho. Então Jesus é o rei amado, o rei querido. Livro de 2 Reis, Jesus é o rei dos reis. Esse é o 12º fator. Livro de 2 Reis, Jesus é conhecido como o rei dos reis. Por quê? Porque em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 a seguir, João tem a revelação. E na revelação do Apocalipse ele vê o céu e ele abre a boca e fala: Eis que eu vejo o Senhor com os pés como latão reluzente, seus cabelos como branco como a lã, seus olhos como chama de fogo, na sua boca sai uma espada, mas na sua coxa direita está escrito: Este é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então em 2 Reis, Jesus é Rei dos Reis. 1 Crônicas, Jesus é maior do que Salomão. A sabedoria de Jesus é maior do que a de Salomão. Salomão, no capítulo 1 do livro de 1 Crônicas, versículo 7, Deus apareceu a Salomão e diz: Pede-me o que tu queres. Só existe 2 homens na Bíblia que têm essa expressão. Primeiro é Salomão, segundo é o cego Batimeu, que Jesus disse: O que tu queres que eu te faço? Agora, aqui Deus está falando: Pede-me o que tu queres. Quando fala isso, é abrir o céu e dizer: Pode pedir. E Deus fala, Salomão pede sabedoria, e Deus fala que antes de Salomão nunca existiu um rei igual a ele, e depois dele, nascido de mulher, nunca existirá. Aí Jesus aparece em Mateus e fala: Eis aqui quem é maior do que Salomão, que a rainha de Sabá veio ao meio-dia para ouvir a sua sabedoria. No livro de 1 Crônicas, o 13º fator acerca de Jesus, Jesus é maior do que Salomão. O livro de 2 Crônicas, Jesus é a cronologia da humanidade. Somente Jesus consegue colocar a humanidade em forma cronológica, em forma de ordem, em forma organizada. Esse é o 14º fator. O 15º fator acerca de Jesus está no livro de Esdras. Esdras, ele clama ao Senhor. E Esdras coloca o povo para orar. Jesus é o homem da oração. Está em 1 João, no Evangelho escrito por João, capítulo 17. Jesus, naquele capítulo 17, Jesus passa o capítulo todo orando. E Jesus ora pelos discípulos, ora pelas pessoas que ainda iam nascer, por outros que ainda iam converter. Então, Jesus, no 15º fator, ele é o homem de oração. No 2 Esdras, bem melhor, Jesus, no 15º fator, é o homem de oração. Em Neemias, Jesus é o reconstrutor das muralhas caídas. O povo de Israel perdeu. A cidade de Israel, de Jerusalém, foi saqueada. Suas casas foram quebradas, muros foram arrebentados, e Neemias foi levado para reconstruir. E então Jesus
é representado no livro de Neemias como reconstrutor das muralhas caídas. Jesus veio e fez uma reforma, não só em Israel, mas um universo por geral. Por quê? Você vai ler qualquer livro hoje, está lá, antes de Jesus e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Cristo revolucionou o universo. Seja a pessoa livre pensador, seja ele de qualquer credo religioso, Cristo revolucionou o universo. É muito forte. É muito, mas muito forte mesmo. Muito forte. O agir, a maneira de Deus. Esse aí é o 16º fatores acerca de Jesus. O 17º fato acerca de Jesus era um livro de Esther. O livro de Esther, na nossa língua portuguesa, não existe a palavra Deus. E é o único livro que tem o maior versículo, que é o capítulo 8, versículo 9. Tem aí 16 linhas em algumas Bíblias, outras 14. E o livro de Esther é tão interessante que o nome de Esther é Radassa. Radassa significa murta. Murta é uma plantinha pequenininha, que Neemias capítulo 13, capítulo 14 e 15, fala que desde quando o povo voltou de Israel, eles fizeram tenda e botavam galho de oliveira, de figueira, e botaram também murta. Então Radassa foi dado o nome de Radassa porque significa murta, porque nasceu no cativeiro, sem pai, sem mãe, e as pessoas diziam, coitada dessa pobre menina, nem sobreviverá, nasceu quando Israel foi completamente arrebentado. Só que no livro de Esther, Jesus aparece como benfeitor da vida. Pegou Radassa, que era órfã, e fez ela se tornar rainha, a primeira rainha judia, da descendência dos judeus, casada com um rei que não era judeu, da Pérsia, e ela salvou o seu povo diante de Deus. Isso é muito forte, porque a murta, ela tinha uma flor, tem uma flor que era formato de uma estrela, então era chamado como estrela do deserto. E o nome de Radassa significava murta, estrela do deserto, e se tornou Esther, que significa formosa, bela, estrela brilhante. É muito forte o agir de Deus. E Jesus aparece como benfeitor da vida. O benfeitor da vida. No livro de Jó, é o 18º fato acerca de Jesus. Jó está leproso, Jó perde seus bens financeiros, Jó enterra 10 filhos, Jó é criticado pelos seus amigos e parentes, Jó está completamente arrebentado. Ele tinha tudo para blasfemar, para murmurar, para reclamar. Ele tinha tudo para se arrebentar. Mas Jó tem 3 lamentos sobre Jó. 3 lamentos sobre Jó, interessante. E esses lamentos sobre Jó, o primeiro está no capítulo 3 ao capítulo 7. O segundo está no capítulo de número 30. E o terceiro está no capítulo número 19 ao 21. É os 3 lamentos. Jó, no primeiro lamento, do capítulo 3 ao 7, ele fala, para que adianta eu viver? Adianta ter luz, ter dia, ter sol, se eu estou afadigado? E ele amaldiçoou seu próprio dia. No segundo lamento, ele fala que a sua carne acabou e que a sua pele se apregou ao seu corpo. Que é o lamento do capítulo 30. Mas o lamento mais forte é o do capítulo 19. Onde os amigos de Jó fala para Jó confessar os seus pecados. E Jó fala, me mostra a balança para que eu peso os meus pecados. Interessante isso aqui. E Jó, ele, no meio da prova, da dor, eu me emociono quando eu falo sobre isso aqui. No 18º fato acerca de Jesus. Jó, ele abre a boca e ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por mim. Jó não blasfema, Jó não murmura. Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por mim. Então, o 18º fato acerca de Jesus está no livro de Jó. Jesus é o Redentor que está vivo. É o Redentor que está vivo. Ele não é um Redentor feito de madeira, de pau, de barro, de ouro, de prata, de pedra. Ele é o Redentor que está vivo. O 19º fator acerca de Jesus está nos Salmos. Os Salmos, ali tem muitos Salmos de Davi. E o 19º fator acerca de Jesus, ele é o pastor da nossa vida.
Ele é o pastor da nossa vida. Quando Davi, no salmo mais conhecido, o Salmo 23, fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi nasceu com 3 problemas. Davi tinha pelo menos 3 problemas gravíssimos, que jamais chegaria onde ele chegou. Primeiro, ele nasceu cheio de sarda. E quem nasce cheio de sarda é como se estivesse carregando a carga do pecado dos avós, dos pais, de alguma pessoa dos antepassados. Não poderia ser nada, porque era cheio de sarda. Não era sarna, sarda, aquelas pintainhas. Era amaldiçoado. Davi já nasceu com isso. Segundo, Davi era rejeitado. Ele não tinha privilégio de estar com seus irmãos na hora da refeição. É tanto que quando Samuel foi na casa de Jessé, Davi não estava lá. Não estava. Terceiro, Davi não tinha oportunidade. E Davi então cuidava das ovelhas. E não eram as ovelhas dele. E não era ovelha robusta. Eram ovelhas simples. É tanto que quando Davi vai num arraial, que Golias está lá batalhando e botando 40 mil soldados para correr, só num grito, os irmãos de Davi falam: com quem deixaste aquelas pobres ovelhas doentes? Eram as ovelhas refugada. Por isso que Davi, ele se sentiu como uma ovelha, porque ele era pastor de ovelha, ele cuidava das ovelhas com o maior cuidado, então ele se sentiu como uma ovelha. Por isso, nos Salmos, Jesus é apresentado como pastor da nossa vida. O 20º fato acerca de Jesus. São 100, eu estou no 20º agora. O 20º fato acerca de Jesus está no livro de Provérbios. No livro de Provérbios. Jesus, está no livro de Provérbios, segura. Jesus é a nossa sabedoria. É a nossa sabedoria, o nosso conselhador, que nos aconselha. Por quê, pastor? Porque no capítulo 8 do livro de Provérbios está escrito que Jesus, capítulo 8, capítulo 22 também, está escrito lá o quê, pastor? Que antes da eternidade, antes do princípio, o Senhor me formou, a sabedoria falando, o Senhor me formou e me colocou como conselheira sua. Então Jesus é o nosso conselheiro, a sabedoria da humanidade. Provérbios, Jesus é a sabedoria do homem, da humanidade. É muito lindo, é muito maravilhoso. Então esse foi o 20º fato, fatores acerca de Jesus, o 20º fato acerca de Jesus. E logo após nós vamos estar aí gravando outro vídeo para completar o 30º fato. São 10 fatores em cada vídeo, 10 episódios sobre os 100 fatos acerca de Jesus. Espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado, que Deus lhe ilumine e lhe abençoe de forma especial. Querido Deus, abençoe essas vidas, abençoe essas pessoas que teve a graça de assistir esse vídeo, que o Senhor ilumine o coração deles, cura as feridas, ajuda da direção e abençoa em teu nome pelo poder da tua palavra, pois o nosso objetivo é que cada vida é alcançada pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. E muito obrigado você. Eu sou o pastor Ivo Rodrigues, seu amigo para a glória de Deus.